E o Silas Malafaia, hein, pessoal, possivelmente envolvido com milícias do Rio de Janeiro. Isso é um verdadeiro escândalo, porque o miliciano que fez a intermediação entre o Rony Lessa com a família Brazão tinha encontros periódicos com milicianos em uma das igrejas do Malafaia para receber os repasses. E o Malafaia surtou completamente na rede social, deu escândalo, deu chilique, babou, suou e confessou. Porque num dos surtos chilicosos do Silas Malafaia, ele falou que ele paga a segurança privada de policiais, ou seja, muito possivelmente milicianos. E agora tudo explica o motivo do Silas Malafaia desejar tanto assim o sucesso do Bolsonaro. Mas eu quero que você coloque nos comentários, essa fala do Silas Malafaia, ela é comprometedora? Ele tem que ser investigado, por isso o peixe morreu pela boca? Então deixa o seu like se você quer investigação contra o Malafaia e se inscreva no canal. O que aconteceu, pessoal, na minha opinião, é um escândalo e mostra como a situação no Rio de Janeiro, ela está bem, mas bem complicada. Porque recentemente foi falado da relação das milícias com igrejas evangélicas no Rio de Janeiro e também em outras cidades. E vários pastores chilicaram, deram piti e agora nós estamos vendo exatamente isso que está acontecendo com o Silas Malafaia. Porque a gente sabe que existe aí uma união bastante intrínseca entre segmentos da política, segmentos da polícia, milícias e igrejas evangélicas. Porque segundo informações do Lauro Jardim do Globo, o inimigo número 1 agora do chilicoso Silas Malafaia, denúncias feitas anonimamente no Disque Denúncia apontavam que Robson Calisto, o Peixe, que era o vulgo o Peixe, que era assessor do Domingos Brazão, recebia repasses periódicos de milicianos nenhuma das igrejas do Silas Malafaia, a cada 15 dias praticamente. Quem que era esse Robson Calisto, o Peixe? Justamente aquele que intermediou o contato da família Brazão, de Chiquinho e Domingos Brazão, com Rony Lessa, pessoal. Tudo isso acontecendo com alguém que era uma pessoa que possivelmente recebia proteção de uma das igrejas do Silas Malafaia. E o Silas Malafaia surtou, chilicou nas redes sociais. Primeiro ele fez fez 3 textos, depois ele fez um vídeo. E estranho, né? Primeiro ele fazer texto, porque não é muito o estilo do Silas Malafaia. Mas ele começou a gritar contra o Lauro Jardim, falou assim: Lauro Jardim tem meu telefone, por que ele não me ligou? Eu não sei o que tem, eu quero provas, eu quero que você prove isso, porque diz que denúncia qualquer um pode fazer. Aquele surto do Malafaia. Ele não foi acusado de absolutamente nada. A única coisa que aconteceu foi uma informação passada pelo Lauro Jardim. Mas a gente tem que lembrar, o lance é o seguinte: aquele Fernando Pimentel, Rodrigues Pimentel, Domingos Pimentel, sei lá, o Capitão Pimentel do Bop, que apareceu em vários podcasts aí, disse: no Rio de Janeiro, todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo sabe. Então que conversa é essa do Malafaia? Aí ele vem e fala assim: eu sou pastor em 60 igrejas aqui no Rio de Janeiro. Eu nem sabia, nunca fui informado que Domingos Brazão frequentava uma dessas igrejas. Mas ninguém tá falando de Domingos Brazão, ô Malafaia. As pessoas estão falando do Robson Calisto Peixe. Esse frequentava a sua igreja, eu não sei se para pagar o dízimo, mas o que ele frequentava lá era para receber de miliciano. E o Malafaia, num dos surtos que ele tava tendo, né, de raiva, de cólera, todo colérico, né, Silas Malafaia, ele confessou que possivelmente possui relação com milicianos. Ele confessou, porque ele disse que cada igreja paga a sua própria segurança privada com policiais. O policial não pode fazer bico de segurança privada. Ainda mais, isso não pode em nenhum lugar, mas no Rio de Janeiro quem faz isso são os milicianos. Então o Malafaia confessou que tem igrejas dele que contratam milicianos para segurança privada. Isso não deveria acontecer. E ele deu a justificativa: mas aí tinha muito roubinho, assalto, depois que o pessoal veio que eu coloquei o segurança privada, o policial ali, saiu troca de tiro e nunca mais apareceu. Mas pera lá. Se você quer fazer segurança, contrate uma empresa de segurança. Não foi isso que o Malafaia falou? Mas as empresas de segurança são custeadas por milicianos. Tudo bem. A gente sabe disso. Mas você pode falar, é uma empresa de segurança. E não policiais. O Malafaia falou que ele contrata policiais. Ele anda com policiais. A igreja matriz dele também tem 8 policiais que são contratados. Ou seja, o cara na cara dura falou, ou insinuou, ou deu a entender que ele contrata milicianos para fazer
a sua segurança privada, que ele possui relação com o miliciano. Aí ele vem e fala assim, ah, mas se o policial é miliciano, não tem um órgão do Estado que vai informar o que é, o que não é. Ora, o Malafaia, o que ele quer? Se tá tendo roubo, se tá tendo assalto, ele tem que entrar em contato com o Ministério Público, ele tem que entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do município e falar, olha, nós estamos tendo esse problema, para reforçar o policiamento. Mas o que ele fez? Ele entrou em contato com a milícia, é o que tudo tá indicando, pelo que ele falou. O que ele falou é isso. Segurança privada é miliciano. Silas Malafaia confessou que possui relações com milicianos. E aí depois, o que tudo indica, né? A deputada do PSOL, Luciana Cavalcante, entrou com um pedido no Ministério Público para que essa situação seja averiguada. Porque se você tem um dos envolvidos no caso Marielle Franco recebendo repasses na igreja do Silas Malafaia e ninguém sabia disso, porque não foi uma vez, foram várias vezes, pelo que o Lauro Jardim mostrou. Eram encontros periódicos e os responsáveis não fizeram nada. Ora... E ela também pediu a investigação porque os templos, além de serem usados para crimes, poderiam estar sendo usados também para sonegação fiscal. E a gente sabe que Silas Malafaia deve muito dinheiro com imposto. Muito dinheiro com imposto. E essa situação explica o porquê do Silas Malafaia defender tanto assim o Bolsonaro. Porque ele que é dito pastor, né? Ele é pastor. Defendeu o que o Bolsonaro defende. Bolsonaro defende o amor. Bolsonaro é completamente o oposto dos ensinamentos cristãos. Mas isso explica porque Bolsonaro tem uma visão de mundo, uma visão de governo, que é a visão baseada em Rio das Pedras. Ao longo de 4 anos como presidente da República, o que o Bolsonaro promoveu? A sociedade de Rio das Pedras. Bolsonaro queria que toda a República fosse destruída, todo o Estado fosse retirado de cena, deixando uma sociedade sem leis, imperando a lei do mais forte. Porque quando você não tem a Constituição, quando você não tem as leis, quando você não tem os órgãos públicos para mediar as relações sociais, o que acontece? Impera a lei do mais forte. Fica cada um por si. Aqueles que têm condições de contratar as milícias, como no caso do Silas Malafaia, ótimo, estão protegidos. Mas ele retira o poder público, retira a segurança, tirando assim proteção sanitária, proteção de saúde e até mesmo a proteção de segurança pública. Foi isso que Bolsonaro fez. Qual foi o resultado? Nós vimos lá com os povos originários de Rondônia. Bolsonaro destruiu a atuação do Estado, enfraquecendo o IBAMA, enfraquecendo o INCRA, enfraquecendo os ministérios, enfraquecendo tudo. Aquelas pessoas vulneráveis não tinham como se proteger, porque o que Bolsonaro queria era autodefesa, cada um tem as suas armas. Aquelas pessoas não podiam se proteger e quase foram exterminadas. E essa situação da Marielle, como alguns estão falando, mostra algo muito mais sério, muito mais profundo no Rio de Janeiro, que deveria servir como sendo um pontapé inicial para outras investigações. Porque o caso Marielle Franco está relacionado diretamente com as milícias, a expansão imobiliária promovida por elas, a política envolvida com as milícias para conseguir votos, enriquecimento ilícito e também a polícia do Rio de Janeiro dando guarida a tudo isso. Porque foi exatamente o que aconteceu com Marielle Franco. E agora nós também temos as igrejas evangélicas protegendo esses milicianos, como no caso da igreja do Silas Malafaia, que o miliciano fazia lá as suas transações comerciais dentro da igreja, pelo que foi falado pelo Lauro Jardim. E é por esse motivo que, apesar de ser necessário uma investigação, eu acho que vai ser muito difícil. Porque se você começar a puxar, você vai ter desdobramentos ali que vão virar o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Porque agora você vai ter que ver as relações de Silas Malafaia e de outros pastores, você vai precisar ver a atuação de políticos, porque cada político pode ter ali o seu miliciano de estimação. O Brazão tinha o Rony Lessa, o Flávio Bolsonaro, o Adriano da Nóbrega e vários outros. Parece ser uma relação muito, como eu posso dizer, bastante comum. Você tem um político que favorece os milicianos para a expansão da milícia em uma determinada região. Esse miliciano, além de lucrar fazendo repasses também para o político, também abastece o político com votos, mantendo a máquina girando. E policiais eram cooptados, recebendo valores também para participar de toda a sua orquestração, dando proteção e impunidade para todos esses criminosos. É muito complicado isso. E agora nós temos também a igreja do Malafaia dando guarida e proteção, segundo o Disque Denúncia, para esses milicianos.